Olá, amigos, de volta do nosso intervalo. Estamos aqui no primeiro momento gostoso do nosso programa, né? Onde vamos fazer um... ravioli de salmão com molho de trufa. Na realidade, o que vai fazer é ele, né? Isso. Você vem no segundo tempo, né? Você agora vai ser auxiliar, por favor. Isso. Quer colocar a sua roupa de auxiliar? Olha só. Super séria. Super séria de auxiliar ela. Agora vai auxiliar o Augusto, depois o Augusto vai inverter o papel e vai auxiliar. Mas eu quero aproveitar só um pouquinho nesse momento e mandar um grande beijo para o pessoal lá do Sul, né? Que vai nos assistir, claro, né? O seu Pedro, que fez aquele matambro maravilhoso, que fez não, que faz, né? Aquele matambro maravilhoso do navio com as massas maravilhosas, Lourdes com os rissoles, né? Isso, e o pessoal que vai ter uma série de coisas. No final do ano vocês vão ver, se Deus quiser a gente vai estar lá e vocês vão ver o que acontece numa cidade do Rio Grande do Sul. Olha, o Rio Grande do Sul inteiro, né? Assim, né? Essa coisa de louco, dessa comida. Então, um grande beijo para vocês que vão nos assistir. Em breve estaremos aí fazendo na cozinha da Dona Vilma e do seu Pedro, não é isso? Vamos estar lá fazendo. Vamos lá então, Augusto. Quais são os ingredientes aqui usados? Bom, o ravioli a gente vai fazer uma massa bem comum, bem simples, porque massa para ravioli não tem muito segredo, é farinha, ovos e mais nada. Saber amassar e dar o ponto certo, é a única coisa que a gente vai acertar. Vai ser feito aqui, né? Isso, vai ser nesse bol aí. Depois, para o molho, para o recheio, a gente vai fazer um recheio com salmão, azeite extra virgem e alcaparras, tá? Que a gente colocou de molho ali para sair um pouquinho do sal, para tirar um pouquinho do sal, porque geralmente a alcaparra é muito salgada. E para o molho, a gente vai fazer um molho com azeite, manteiga, cebola, alho e a trufa negra, certo? E aí, para dar um perfume, a gente vai usar o alecrim, que é exatamente o que se destaca na fragrância que eu estou representando nessa receita. Agora, Augusto, eu vou te fazer uma pergunta. A trufa negra é um ingrediente difícil e muito caro, né? Nós podemos fazer esse prato sem a trufa também. Sim, você pode fazer sem a trufa, você vai caprichar no alecrim, ou então você pode substituir o alecrim por sálvia também, que é um clássico da gastronomia. Verdade. Quer dizer, se você conseguir uma trufa, que realmente é muito cara e é muito difícil de achar, principalmente aqui na nossa região, pode ser feito sem a trufa. Lógico que ela vai dar um outro sabor, né? Vai dar uma... exatamente, vai dar um outro sabor. Mas pode ser feito sem ela tranquilamente também, não é isso? Então, Mário já apareceu, já estava aqui, né, aguardando o Augusto para fazer a massa. Então, vamos aos ingredientes da massa, né, Augusto? Nós, mais uma vez, falamos a quantidade de farinha. A farinha são 300 gramas para uma porção para 4 pessoas. Tá? Você coloca ela no fundo e faz um vulcão no meio, certo? A partir daqui, Mário, eu vou só pedir para você me ajudar a bater os ovos, misturar os ovos. Não é bater, é só misturar, claro. 3 ovos inteiros, né? Isso. 3 ovos inteiros, mistura os ovos. Eu já coloco o sal, não muito sal, porque a massa vai ser cozida em água salgada, então eu ponho 2 pitadinhas assim, nada demais, tá? Prontinha lá. No fundo, obrigado, Mari. No fundo a gente coloca um pouco, joga um pouco de farinha. Vai misturando. Geralmente, isso vai depender um pouquinho do tamanho dos ovos, mas geralmente eu não coloco água ou azeite. Coloco só quando realmente precisa aumentar a umidade da massa para poder ser bem misturada. Então a gente vai misturando aqui, certo? Enquanto isso eu vou pedir também uma outra ajuda da Mari, que é para a gente já começar a adiantar o recheio. Essa massa depois de sovada vai ficar 20 minutos descansando um pouquinho num plástico filme
Na geladeira? Pode ser na geladeira também, é melhor até na geladeira, mas com o plástico filme, para ela não ressecar, tá? Então vou juntando até dar liga e ficar uma massa firme que depois dê para abrir com um rolo, certo? Ok, e Augusto está fazendo a massa, não é isso? Isso, agora Sovando a massa aqui. a gente vai misturar bem. Enquanto isso eu vou pedir para Mari vir aqui, Mari, e picar para mim o salmão na ponta da faca, certo? Para fazer um guisado na ponta da faca com esse salmão. Olha só, então Mari, a chefe, nossa chefe Mari, vai fazer agora o salmão na ponta da faca. Vamos lá então, Mari. Ó, esse ponto da massa aqui também você não estranha, porque ela é dura mesmo. É uma massa bem seca, porque você vai abrir para poder depois cortar a massa. Então ela é dura mesmo, tá? Tem que fazer força. A gente não sabe mais aqui prestar atenção. Se é na Mari fazendo aqui o salmão na ponta da faca, se é na massa. Presta atenção É. na ponta da faca, porque esse é um passo importante, né? Você cortar o salmão de forma que ele fique bem pequeno para poder fazer o recheio. Ele não é cozido, ele é cru, porque ele vai cozinhar na água quando tiver já dentro do ravioli. Então tem que ser em pedacinhos bem pequenininhos, é isso? Exatamente, bem pequenininhos. Então, Augusto, você sovou a massa durante quanto tempo, aproximadamente? Assim, você pode sovar durante uns 15 minutos, mais ou menos. E colocou? Aqui eu acrescentei um pouquinho de azeite, porque ela estava muito seca. Uma colher de sopa? Mais ou menos uma colher de sopa, pode até ser um pouco menos. E uma coisa que é interessante também, se ela continuar muito seca, não coloque muito azeite, porque senão ela não vai dar liga, vai continuar ruim. Coloque água nas mãos, molhe as mãos e continua sovando, certo? Vai fazendo isso até ela ficar nesse ponto aqui, ó. Ela tem que ficar lisinha, né? Lisinha, e num ponto que dê depois para você abrir ela e cortar, certo? Entendi. Agora você vai fazer o quê? Vai colocar no papel filme? Isso, vou botar no papel filme e vai levar para a geladeira por 20 minutos mais ou menos, só para ela dar uma descansadinha. Tá? Enquanto ela está lá descansando, eu vou fazer o recheio. Mas uma coisa que é importante, ó, pode ver que a Mari colocou aqui, ela colocou gelo num bowl embaixo e o salmão em cima. Não pode ficar solto aqui na temperatura ambiente, ele tem que estar sempre fresquinho, geladinho, tá? Então isso é bem importante também. Agora é só ir para a geladeira. Esse aqui. Vou dar para a Mari colocar na geladeira? Pode ser? Ok. E vai ter continuidade agora no recheio. Isso, a gente vai fazer agora o recheio. O recheio, então, como eu falei, ó, a carne tem que estar gelada, picadinha bem pequena, vai ser crua, então por isso não pode esquentar. Eu vou colocar um pouquinho de azeite, mais ou menos 2 colheres de sopa. Misturar um pouquinho. Colocar um pouquinho de cebola também. Cebola crua, né? Em cubinhos. Cebola crua picada bem pequenininho, mas é bem pouquinho mesmo, é só um punhadinho para dar um temperinho, tá? Você não deve sentir a cebola no recheio. Ok? E um pouquinho de pimenta do reino. Aí a outra coisa que você pode fazer é colocar um pouquinho de pimenta do reino branca, certo? É melhor a branca porque para peixes fica mais agradável o sabor da pimenta branca. Mais suave. Mais suave, exato. E também um pouco de sal. Eu estou usando sal rosa, certo? Mas não precisa ser necessariamente sal rosa. Eu gosto porque é mais saudável, certo? Pronto, só para dar um temperinho, porque essa carne ela tem que estar com um pouquinho de tempero só para ir no recheio, porque o ravioli vai ser cozido em água salgada, então não tem nenhum problema. Mário já está passando para você. Sim, agora a gente vai colocar aqui a alcaparra. Gente, a alcaparra picadinha, ó, para ficar homogêneo. Cuidado com o sal, tá, gente? Não alcaparra, hein? Então deixa como vocês viram no começo, de molho, para o sal sair, né? Isso, exatamente. E mistura bem. Aí esse ponto já vai ter
uma ligazinha que é legal para você poder montar o ravioli sem ter problemas. Eu já comeria isso puro assim. Porque isso é um tartar de salmão, tartar né? de salmão, exatamente. Virou um tartar de salmão. Gente, Inclusive é o método para fazer Exatamente. tartar, né? Tá. Ok? Quer dar uma olhadinha aqui mais de perto? Como é que fica? Ó, tem que ficar homogêneo, ó, para que você consiga fazer uma bolinha para colocar no ravioli, ó. Tá vendo? Ok? Gente, então olha só, olha a massa como ficou bonita, né, Augusto? Nossa, ficou macia, olha só, gente. Ela fica macia, uma elasticidade boa para abrir, fácil de abrir. Tá? Ó, fica bem- Lisinha, né? Exatamente. Enquanto eu vou abrir a massa, eu já coloquei um pouco de água para esquentar. Na verdade, eu faço uma mistura. Essa semana eu fiz um requeijão e aí o soro que eu tiro do requeijão eu aproveito para cozinhar o macarrão nela, porque dá um sabor diferente, é bem gostoso. Olha que dica, gente. Como é que é a história? Repete pra mim. Você faz o requeijão, né? Então você tem que talhar o leite, você tira a massa para fazer o requeijão e o soro que sobra, certo? Que você vai espremer, vai sobrar um soro. Esse soro eu uso para cozinhar o macarrão. E dá um sabor diferente na massa. Sabor diferente, é bem gostoso. Pode testar em casa, hein, gente? Pode Exatamente. testar em casa. Isso. Então eu vou começar a abrir aqui. Tá? Pode abrir em formato redondo mesmo, não tem problema. Porque depois Então, gente, vocês vejam só, Augusto já abriu bem a massa e a massa tem que ficar uma espessura bem fina, tá vendo? Olha aqui, ó. Bem fina. Não é, Augusto? Já tá- como se fosse a espessura de um macarrão mesmo. Se você pegar um pappardelle, por exemplo, bem fininho, você vai ver que é a mesma textura, a mesma espessura, desculpe. Aí agora a gente vai usar um cortador normal, de redondo, e vai fazer círculos aqui, certo? Vamos cortar toda a massa. Tenta aproveitar o máximo o corte, para que você não tenha que abrir muitas vezes. Porque depois o que sobrar vai ter que abrir de novo, Isso, né? você fecha os retalhos e abre novamente. Tá? Eu vou mostrar como é que faz um aqui, pelo menos, porque daí depois são todos iguais. Você pode fazer tudo igual, tá? Então você vem com o recheio, coloca Faz aquela bolinha, né? que você isso, falou. coloca uma bolinha no centro, pega a massinha do lado, aí a gente pega um pouquinho de água, molha só em volta aqui da massa e cola em cima. Agora, Augusto, essa sugestão que você está dando é com salmão, mas pode se fazer com outro tipo de carne também, né? Com frango. Na verdade, a gente aprendeu algumas receitas para ravioli. Inclusive, você pode fazer de camarão também. Camarão é muito bom. Mas tem os raviolis clássicos, né? De ricota com bacon, ricota com manjericão. Essas são super clássicas. Né? Como nós estamos na Semana Santa, a sugestão é de peixe, então o ravioli com salmão. Vai ficar muito bonito. Mas você pode usar qualquer outro tipo de carne que você quiser também aí. Ou não, né? Ou algum ricota, como você falou, né? Pode ser uma outra proteína, não necessariamente uma carne, né? Você pode fazer o que quiser daí, né? Se quiser fazer com siri, pode ser também. Delícia, né, gente? Imagina. Tá? E aí ele vai ficar nesse formato aqui. Tá? Como se fosse um... Colocou toda a massa ali, né? Isso. Estou colocando todos eles porque não se põe o óleo na água, não precisa colocar óleo na água, ele vai ficar soltinho e vai cozinhar mais ou menos uns 3 ou 4 minutos. É esse geralmente o tempo que ele fica bom. Até ficar bem macio. Enquanto cozinha, vamos preparar um molho, não é isso? Que você agora está fazendo o alho bem picadinho, não é isso? Isso, é um alho picado. Depois de picadinho, você joga um pouquinho de sal. E quando coloca o sal, ele vai dar atrito e você esmaga com a ponta da faca, vai ficar bem esmagadinho. E aí tem umas pessoas que não gostam muito de alho, vão acabar nem percebendo que tem pedacinhos de alho, porque vai ficar esmagado mesmo. É bom para quem não gosta de sentir o sabor muito forte.